tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, então abram por gentileza a apostila de vocês na página 8, em que vocês encontram o conteúdo da aula de hoje, tá? Hoje nós vamos estudar os pronomes relativos e o seu emprego correto nas frases, ok? Então, primeiro vamos à definição de pronome relativo, que vai subir agora na tela para vocês, tá? Vou acompanhar aqui do computador. Bem, pronome relativo é aquele que liga duas orações, substituindo numa oração alguma palavra que já apareceu na oração anterior. Ou seja, o pronome relativo é empregado nos textos para eliminar repetições desnecessárias. Por quê? Porque ele atua substituindo um termo que já apareceu na oração anterior, ok? Então, para que vocês entendam, eu vou colocar aqui duas orações. Ó, vejam bem. Essa é a redação da Mariana. Desculpa, é a oração número 1. Segunda oração, a redação fez sucesso. Percebam que aqui, nesse trecho, nós temos uma repetição da palavra redação. E uma forma de eliminar essa repetição é empregando um pronome relativo que substitua na segunda oração o emprego da palavra redação, mas que mantenha, que retome essa palavra. E aí, qual pronome relativo que nós podemos empregar aqui? Como nós podemos reescrever esse trecho eliminando a repetição da palavra redação? Bem, simples, né? Colocando o pronome relativo que, tá? Então, nós podemos reescrever da seguinte forma. Essa é a redação da Mariana, que fez sucesso. Beleza? Bem, com isso nós eliminamos a repetição, né? Conseguimos dar mais fluidez aos nossos textos, tá? Eliminando o excesso, né, de repetições de uma mesma palavra, tá? Então, percebam que a reescrita conta com o uso do relativo que, do pronome relativo que, tá? Essa é a redação da Mariana que fez sucesso, ok? Bem, o relativo que, gente, é chamado de relativo universal. Por quê? Porque ele é o mais usado e ele se aplica a quase todos os casos, a quase todos os exemplos, tá? Então, quase sempre a gente vai conseguir eliminar essas repetições, né, em trechos como esse, que eu usei aqui como exemplo, inserindo o relativo que, tá? Eu vou subir uma tabelinha agora, vocês vão ver aqui nessa tabela, deixa eu abrir aqui, para que vocês possam visualizar, tá, algumas regras de emprego dos pronomes relativos. Como eu disse, o que é o pronome universal. Ele pode ser empregado para se referir a pessoas ou coisas, tanto no singular como no plural. Então, vejam um exemplo aqui desse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês, ó. Sei o que digo, conheço bem a moça que saiu. Então, percebam que o que aqui está retomando o moço, ó. Conheço bem a moça saiu. Então, a gente elimina essa repetição usando o que? Conheço bem a moça que saiu, tá? Eis os instrumentos de que necessitamos. Eis os instrumentos, necessitamos dos instrumentos. Então, a gente elimina essa repetição de instrumentos usando o que, de que necessitamos, ok? Bem, além do que, quais são os outros pronomes relativos? Nós temos o quem, que está aqui, né, em primeiro lugar nesse esqueminha, tá? O quem é usado apenas fazendo referência a pessoas. Então, vamos ver o exemplo? Ó, a cozinheira de quem falo é sua conterrânea, tá? Não foi ele quem nos machucou. Perceberam? Então, aqui nós estamos retomando pessoas, a cozinheira e ele, tá? Então, sempre que estivermos nos nossos textos retomando pessoas, nós podemos empregar o pronome relativo quem, para eliminar a repetição, né, do nome da pessoa, tá? Então, percebam que aqui a gente também elimina a repetição. Vamos ver o exemplo, ó. A cozinheira é sua conterrânea. Eu falo da cozinheira. Então, a gente tem cozinheira, cozinheira.
Para eliminar essa repetição, a gente emprega o quem, né? A cozinheira de quem falo é sua conterrânea, tá? Além do que e do quem, nós temos o pronome relativo cujo. Esse costuma gerar muita confusão no seu emprego. Por quê? O pronome relativo cujo e suas variações, né? Cujo, cuja, cujos e cujas, deve ser usado para expressar uma relação de posse. Vamos ver o exemplo? Serão escolhidos os rapazes cujos nomes constem na lista. No próprio esqueminha, aparece aqui essa relação de posse pra gente. Vejam só, o nome é dos rapazes, então os rapazes têm a posse desse nome. Aí, nesse caso, nós utilizamos o cujo, tá? Serão escolhidos os rapazes, o nome dos rapazes consta na lista. Perceberam? Então, para eliminar essa repetição, nome dos rapazes, a gente usa o pronome cujos, ok? Por quê? Porque há aqui uma relação de posse. Serão escolhidos os rapazes cujos nomes, ou seja, o nome dos rapazes, devem constar na lista, ok? Bem, como é que se faz a concordância aí do cujos? Sempre vai concordar com a palavra que aparece logo após o pronome. Então, ó, cujos nomes, tá? E se a gente trocar nomes por obras? Então, serão escolhidos os rapazes cujas obras constem na lista, tá? Então, o cujo e suas variações, né? Cujo, cuja, cujos, cujas, vai sempre depender da palavra que vem depois, tá? Ele sempre vai concordar com a palavra a seguir, ok? Bem, então nós já vimos que o que é o relativo universal, pode ser empregado na maioria dos casos, pode retomar pessoas e coisas, tanto no plural como no singular. Nós já vimos que o quem deve ser usado apenas fazendo referência a pessoas, tá? E vimos que o cujo deve ser empregado quando há uma relação de posse, tá? Então, nesse caso aqui, né, serão escolhidos os rapazes cujos nomes constem na lista. O nome é dos rapazes, então há essa relação de posse, tá? Eu vou dar um outro exemplo de emprego do cujo. Ó, este é o funcionário cujo desempenho merece nota 10. O desempenho é do funcionário. Então, há uma relação de posse aí entre o funcionário e o seu desempenho, tá? Por isso, nós usamos o pronome cujo, porque há essa relação de posse. E por que cujo e não cuja, cujos, cujas? Porque o cujo vai sempre concordar com a palavra a seguir. Qual é a palavra que vem depois do cujo? Desempenho. Então, o cujo vai ficar masculino singular, tá? Se fosse desempenhos, a gente ia trocar cujo por cujos, ok? Bem, o onde, gente, muita atenção, muito cuidado em relação ao uso do onde. Por quê? Né? Ultimamente, nas redações, nos textos dos alunos, nós temos visto, né? E também na oralidade, né? Nós temos visto um uso do onde como se o onde fosse um relativo universal, né? O onde às vezes é mais utilizado até do que o que pelas pessoas. Muito cuidado com isso, porque conforme a norma padrão, o uso do onde está restrito à retomada de lugar, tá? Então, como aparece aqui no esquema pra gente, ó, o onde refere-se ao lugar. Tem sentido aproximado de em que, no qual, é empregado com verbos que não dão ideia de movimento, tá? Então, vocês devem usar o relativo onde apenas para retomar, né? Apenas quando esse onde estiver retomando um lugar. Então, por exemplo, nas seguintes frases, ó, o bairro onde moro é perigoso e a escola onde estudo é muito boa. Nessas duas frases, nós temos o emprego correto do relativo onde. Por quê? Porque em ambas as frases, o onde está retomando lugar. O bairro onde moro, tá? Então, bairro, lugar. A escola onde estudo, escola, lugar. Então, o onde aqui está empregado corretamente. A gente poderia empregar também o em que.
Sim, o bairro em que moro é perigoso, a escola em que estudo é muito boa. Tranquilo também, tá? Agora, quando o uso do onde está incorreto? Quando ele é empregado sem que haja referência a um lugar. Vejam essa frase aqui, por exemplo. Esta é a família onde há violência doméstica. Família é um lugar? Não. Então, esse onde está empregado aqui de forma inadequada. Vamos ver o segundo exemplo? O Rui fez a prova onde várias questões foram anuladas. A prova é um lugar? Não. Então, esse uso do onde está incorreto também. Ok? Bem, então nesses dois casos nós não devemos usar o pronome onde, porque não há referência a lugar, ok? Vamos voltar aqui para o nosso esqueminha para finalizar, né, essa explicação, entendendo a diferença de emprego do onde e do aonde, ok? Aonde deve ser usado apenas com verbos que indicam movimento. A gente deve usar o aonde quando houver a possibilidade de colocar um para, por exemplo. Então vejam a frase aqui de exemplo. Ó. Conheço a cidade aonde você irá. Conheço a cidade para onde você irá. O verbo ir dá essa ideia de movimento, de deslocamento. Então, nesse caso, a gente pode usar o aonde ou para onde, não é isso? Não havendo essa ideia de movimento, se for um lugar fixo, vocês devem usar o onde. Bem, eu sei que é muita informação, ok? E sei também que o emprego correto dos pronomes relativos, né, depende de muita prática. Então, eu vou deixar muitos exercícios, tá, ao final dessa videoaula para que vocês treinem bastante e nas próximas aulas nós vamos corrigir esses exercícios, tá? Então, para finalizar essa videoaula, eu gostaria de comentar também o emprego de o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Porque esse pronome não aparece aqui no nosso esqueminha, foi o único que ficou de fora, né? Bem, o qual e suas variações, o qual, a qual, os quais, as quais, assim como que, podem ser, equivalem, né, desculpe, ao que, tá? Então, são muito mais restritos, muito menos utilizados, tá? Geralmente a gente utiliza esse o qual, a qual, para desfazer alguma ambiguidade, né, em alguma situação em que seja necessário ficar mais claro, né, se estamos nos referindo, né, ao primeiro elemento da frase ou ao segundo, tá? Então, eles têm um uso mais restrito. Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma frase para vocês, ó. Este é o fundo... Não, desculpa. Devolvi o cheque, o qual estava sem fundo. Beleza? Foi empregado aqui, retomando o cheque, mas a gente também poderia substituir o qual por que. Tranquilo, ó. Devolvi o cheque que estava sem fundo. E se nós substituíssemos o cheque por os cheques? Devolvi os cheques, os quais estavam sem fundo. Poderia usar o quê? Poderia. Devolvi o cheque que estava sem fundo. Tranquilamente. Então, o qual e suas variações, tá? Podem ser usados, né, em algumas frases, tá? Assim como o que, tá? Normalmente nós utilizamos o que. E o qual, a qual, os quais, as quais acabam ficando mais restritos a situações em que em que se a gente utilizar o que, o sentido da frase não fica tão claro. O uso do o qual e suas variações é necessário para eliminar a ambiguidade e tornar o enunciado, né, a frase mais clara e compreensível, ok? Bem, vejam que nessa frase, ó, Pedro se casou com a irmã do Conrado, que se formou em medicina. Esse enunciado não está claro. Por quê? Quem se formou em medicina? Foi o Conrado ou foi a sua irmã? Isso não está claro, ok? Já com o uso do
o qual e de suas variações, a gente pode desfazer essa ambiguidade, tornando a frase mais clara, ok? Então vejam como a gente pode desfazer essa ambiguidade, e aí nesse caso é importante o uso do o qual e de suas variações. Ó, Pedro se casou com a irmã de Conrado, a qual se formou em medicina. Nesse caso aqui, como nós empregamos a qual, né, a qual retoma um antecedente do sexo feminino, né? Então, no caso, seria a irmã do Conrado, tá? E no segundo exemplo, Pedro se casou com a irmã do Conrado, o qual se formou em medicina. A gente sabe que o qual, né, já retoma um antecedente masculino. Então, o Conrado é que se formou em medicina. Então, perceberam que essa é uma estratégia para eliminar a ambiguidade, tá? Nos outros casos em que não há ambiguidade, não há uma possibilidade de interpretar o enunciado de duas formas distintas, nós podemos usar o que tranquilamente, tá? E, por fim, eu gostaria também de subir alguns exemplos aqui agora na tela para explicar para vocês que muitas vezes, tá, o pronome relativo é antecedido de uma preposição, porque essa preposição é regida pelo verbo da oração, da qual esse pronome relativo faz parte, ok? Vamos ver o exemplo, tá? A primeira frase é a seguinte, ó. Essa é a loja de cujas roupas eu gosto. Por que foi usado o de aqui na frente de cujas? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, se o verbo dessa oração exige essa preposição, tá? O pronome relativo vai vir acompanhado dela, tá? Então, essa é a loja de cujas roupas eu gosto, tá? Vamos desdobrar essa frase em duas. Essa é a loja, certo? E eu gosto das roupas dessa loja. Nós deliminamos, então, a segunda repetição, né? A segunda ocorrência da palavra loja, tá? Para eliminar a repetição. Então, nós vamos tirar dessa loja e vamos substituir o dessa loja por um pronome relativo, tá? Então, essa é a loja de cujas roupas eu gosto. E por que eu vou usar o cujas aqui? Cujas, por quê? Porque está concordando com roupas, tá? O cujo e suas variações sempre vão concordar com o termo que vem depois. Essa é uma especificidade do cuja, tá? Os outros pronomes relativos concordam com o antecedente. O cuja estabelece relação com o termo seguinte, ok? Então, cujas roupas, né? Tá concordando com roupas e há uma relação de posse aqui. Por isso que eu uso cujas e não o que, o qual, os quais, tá? Porque há uma relação de posse aqui. As roupas são da loja, tá? E por que eu usei o de? Porque o verbo é o verbo gostar, ok? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, de cujas roupas eu gosto, ok? Vamos ver um segundo exemplo. Este é o pintor a cuja obra me refiro. Por que foi usado cuja? Porque há uma relação de posse. As obras são do pintor. Por que foi cuja e não cujo? Porque o termo que vem seguinte é obra, tá? E por que foi usada essa preposição a antes do cuja? Porque o verbo referir, quem se refere a alguma coisa. Ele exige o emprego dessa preposição. Então, a cuja obra me refiro. Ok? Bem, eu vou colocar aqui mais um exemplo. Ó, este é o médico de quem falei. Quem fala de alguma coisa. Eu estava falando do médico, tá? Então, por isso que há o emprego da preposição de antes do relativo quem. E por que foi usado quem? Porque o quem está retomando, tá, o médico, uma pessoa, tá? Então, quando a gente se refere a pessoas, é possível o emprego do quem. Poderia ser o que também, tá? Este é o médico de que falei, sem problemas, ok? Bem, então é isso, gente. Como eu disse para vocês, realmente esse é um conteúdo
complexo, tá? Não é fácil e por isso eu vou deixar mais exercícios do que eu costumo deixar, para que vocês possam treinar. É muito importante que vocês façam esses exercícios, tá? E na próxima aula nós vamos juntos corrigir e aprofundar esse conhecimento. Então, para casa, eu vou pedir que vocês façam as questões 2, 5 e 7 da página 9 e também a questão 9 da página 10, ok? E como atividade devolutiva da semana, eu vou pedir que vocês devolvam o exercício 12 da página 7, que vocês já fizeram como dever de casa na aula passada. No entanto, apesar de ter explicado mais ou menos, eu não fiz a correção dele porque eu quero ver o texto escrito de vocês, tá? Como vocês reescreveram o texto, modificando, né, o foco narrativo, modificando o narrador, ok? Então é isso, exercício 12 da página 7 vai ser a AD1 do capítulo 2, beleza? Beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!